O vacilo do advogado que custou mais de R$ 100.000 ao seu cliente. Eu vou te contar esse caso para que você nunca cometa esse tipo de erro. E casos como esse nos mostram a importância do domínio do processo civil. Muitas vezes as causas são decididas não com base em quem tem razão no direito material, isto é, quem tem o direito propriamente, mas sim em questões processuais, em detalhes processuais. Esse caso que eu vou te falar, por exemplo, o autor tinha razão, já estava tudo certo para ele ganhar a causa, mas o seu advogado fez um requerimento equivocado que lhe custou mais de R$ 100.000. Então fique atento. O caso foi o seguinte: o indivíduo tinha um plano de saúde e precisava fazer uma cirurgia muito cara, que custava R$ 100.000. Ocorre que o plano de saúde se recusou a lhe custear o tratamento, de modo que ele teve que procurar um advogado para ingressar com uma ação contra o plano de saúde. O advogado propôs a demanda com pedido de tutela provisória de urgência. O juiz deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que o plano de saúde fizesse imediatamente a cirurgia. Após a realização da cirurgia, o advogado peticionou nos autos requerendo a desistência do feito por perda do objeto. Ele disse: ora, o objetivo desse processo era a realização da cirurgia. Como a cirurgia já foi realizada, não há mais para que continuar com esse processo, portanto eu peço a desistência. E esse foi o seu vacilo. O juiz então proferiu uma sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito. O advogado do plano de saúde ficou muito feliz apenas esperando o trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, o plano de saúde ingressou com cumprimento de sentença, requerendo o ressarcimento por aqueles R$ 100.000 que ele havia pago referente à cirurgia, bem como a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do plano de saúde. O caso chegou até o STJ e ele disse que o plano de saúde tinha razão e condenou o autor a ressarcir o plano por aqueles R$ 100.000 que ele teve de prejuízo, bem como a pagar honorários advocatícios em favor do advogado do plano de saúde. Diógenes, como assim? Eu não entendi, foi nada. O autor não tinha razão, o juiz não concedeu a tutela provisória, não determinou que o plano fizesse a cirurgia, a recusa do plano não tinha sido injustificada? Bem, entenda uma coisa. Quando o juiz concede uma tutela provisória, como o próprio nome diz, essa decisão não é definitiva. Ainda não há vencedor e vencido nesse processo. O juiz ele apenas analisa e vê que existe uma situação de urgência e que é provável que o autor tenha direito. Desse modo, ele profere uma decisão provisória em cognição sumária, ou seja, uma análise rápida. Posteriormente, ele vai, na sentença, analisando melhor o caso, com mais profundidade, verificar se realmente o autor tinha ou não direito àquilo que ele estava pleiteando. Pode ser que o juiz, na sentença, diga: olha, realmente eu confirmo a tutela provisória, o autor tinha razão e condena a parte contrária. Então, nesse caso, o autor foi vencedor. Por outro lado, pode ser que o juiz, ao analisar melhor o caso na sentença, veja: não, eu me equivoquei, eu concedi a tutela provisória realmente, mas agora eu vejo que o autor não tinha razão. Logo, eu julgo improcedente. Então, pode ser que ele, mesmo tendo concedido a tutela provisória, depois, na sentença, ele volte atrás e julgue improcedente o pedido do autor. E nessa situação, o autor será obrigado a ressarcir os prejuízos que o réu teve com a concessão da tutela provisória. E o problema é que, quando a parte desiste do processo, é como se ela tivesse perdido. Ou seja, o autor ainda não tinha vencido o processo, ele tinha apenas a tutela provisória, e aí ele vai e desiste. Então, é como se ele estivesse perdendo o processo. E dessa forma, como ele perdeu o processo, ele vai ter que indenizar a parte contrária e pagar honorários de sucumbência para o advogado dela. Fazendo a analogia, é como se a pessoa estivesse disputando a corrida. Ele estava na frente, já estava quase chegando, aí ele desiste. Pergunto: quem desiste ganha? Não, quem desiste perde. E foi o que aconteceu. Olha que situação delicada, olha que prejuízo enorme por um detalhe processual. Por isso que eu digo, é importantíssimo que o operador do direito domine o direito processual. Mas, Diógenes, o que o advogado do autor deveria ter feito nessa hipótese? Ele deveria simplesmente esperar o juiz sentenciar. O juiz sentenciaria, confirmaria a tutela provisória de urgência e assim o autor seria vencedor e o advogado dele ganharia os honorários de sucumbência e tudo terminaria bem. Vale ressaltar que o advogado do plano de saúde foi muito esperto. Esse caso mostra que ele dominava o direito processual. Se ele não soubesse disso, ele simplesmente acharia que estava tudo certo e ficaria por isso mesmo. Mas como ele teve astúcia, como ele dominava o processo, ele sabia que a desistência do processo gerava a perda da causa.
E desse modo, ele fez com que o seu cliente tivesse um ganho de mais de 100 mil reais, né, recuperasse aquele valor, e ele teve o ganho dos honorários de sucumbência. Como o processo chegou até o STJ, muito provavelmente os honorários foram de pelo menos 15%. 15% de 100 mil, 15 mil reais. Então esse advogado teve um grande lucro por ter dominado a estratégia processual. Esse caso mostra a importância de dominar o processo civil e essa é a proposta deste perfil. Eu espero te ajudar a ter êxito no processo com dicas importantes para a prática. Então não deixe de acompanhar o meu perfil para obter sempre dicas valiosas de processo voltadas para a prática. Mas agora eu gostaria que você deixasse no comentário qual a sua opinião sobre esse caso. Você ficou triste com o desfecho? O que você achou? Dê seu feedback. Até a próxima e sucesso!